A parábola do bom samaritano já é aquela parábola conhecida, né? Já é assim, tradicionalmente utilizada em um monte de lugares. E aí a gente vai assim tentar identificar aqui alguns elementos importantes para a gente poder assim visualizar a melhor forma de encarar a parábola do bom samaritano, que é aquela história em que passava, na verdade, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e esse homem foi tomado de assalto e acabou, na verdade, permanecendo ali sem roupas, sem possibilidade de contato, de saber quem era, quando então passam três figuras importantes. Duas passam de largo, não dão atenção, e uma terceira oferece recursos e auxilia aquela pessoa que ali está. A parábola começa, na verdade, com uma pergunta de um doutor da lei para Jesus, que ele pergunta então a Jesus: quem é o meu próximo? Havia uma corrente que entendia que o próximo de um judeu era outro judeu. Os outros não eram do povo escolhido, não eram pessoas a serem amadas. Então, se eu amo os judeus desse jeito, tá tudo certo. Não preciso amar ninguém de fora. Agora, havia aquela outra corrente que entendia que o próximo era toda a humanidade. Claro que todos aqui devem imaginar qual dessas correntes era a corrente de Jesus nesse sentido. Mas quando ele pergunta quem é meu próximo, então se Jesus diz que é a humanidade toda, vai lá e ama a humanidade toda, o fariseu ia fazer o quê? Ia embora, o doutor da lei ia embora e falava: olha, eu sou da outra teoria, eu só amo os judeus. Mas ao invés de dizer que era toda a humanidade, ele então propõe uma parábola. Então vejam que o quanto era importante entender o contexto em que se contava a parábola. E por que que ele vai contar essa parábola? Porque ele escolheu, na verdade, pessoal, e aqui é importante que nós saibamos, e aí façamos aquela interpretação. Se hoje Jesus fosse contar essa parábola hoje, provavelmente Jesus escolheria uma figura daquelas assim, muito consideradas assim de forma muito desprezível por toda a sociedade. O samaritano era, como os dizeres inclusive de Kardec no Evangelho e outros, obviamente, obras históricas mostram que os samaritanos eram um povo, por razões históricas que não convém aqui agora, não compete nos analisar nesse instante, era um povo odiado. Era um povo que o judeu, na verdade, não se dava com eles, porque entendiam que eles eram hereges, que eles fugiam aos conceitos de divindade que já eram analisados pelo povo judeu há tanto tempo, por questões históricas, como disse. Então, era um grupo de pessoas odiado pelo povo judeu, que não se podia sequer conversar com eles. E então o samaritano vai até lá. O samaritano que ia de viagem. Vejam que aqui a expressão que é usada é que o primeiro, descia um homem de Jerusalém, e Jerusalém é trazido como um píncaro de espiritualidade. Se o homem descia da espiritualização para Jericó, a cidade mundana, a cidade da materialidade, então mostra que aqui esse espírito estava, na verdade, numa condição de invigilância, quando foi, então, surpreendido pelos ladrões. Pelos ladrões, aqui, traduzindo isso num aspecto espiritual, as condições que nos colocam em situação difícil. Nós, quando nos perdemos por invigilância, geralmente na sequência, vêm as consequências disso. São exatamente as dores da vida, o despreparo, as complicações em que nós não conseguimos enxergar e ficamos, na verdade, somos assaltados dos nossos bons sentimentos. No mesmo sentido, também não por coincidência, diz o texto que descia também um sacerdote por aquele mesmo caminho. Descia da espiritualização para, na verdade, a materialidade das coisas. E vendo-o, ou seja, entrou, na verdade, em contato com aquele ser que lá estava e passou de largo. E o levita, também diz o texto, que descia por aquele lugar e vendo-o, também passou de largo. Então pronto, o levita e o sacerdote, vendo-o, que desciam também naquela mesma condição espiritual, passaram de largo. Ou seja, a questão da indiferença no acolhimento. Aí Jesus já muda. Mas um samaritano que
ia de viagem, agora Jesus não usa o termo descendo. Ele usa a expressão ia em viagem, chegou ao pé dele e moveu-se de íntima compaixão.